Bem-vindo ao canal My Audiobook. Hoje vou narrar mais um conto do livro O Povoador, de Oswaldo Pereira. Eu espero que goste, curta o vídeo, compartilhe e comente. Se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar no sininho e ativar as notificações. Isso vai ajudar o canal a crescer e a alcançar mais pessoas. Obrigada. O Povoador. Ele ouviu a badalada singela do sino da igreja. Hora sexta. Foi até a janela e olhou para a rua que se esgueirava entre o casario baixo, a terra manchada pela garoada da noite, o céu de má catadura. Não gostava muito de sol pleno, nem de frente, nem sobre os ombros. Parecia que os dias ensolarados cobravam seu imposto de bom humor, uma obrigação de alegria que não lhe era feitio. Sentia-se melhor na carícia da chuva, o cantar do vento norte servindo de embalo para a sua tristeza visceral, o prenúncio do mau tempo lhe dando refúgio. Sentiu o estômago girar sobre si mesmo numa cambalhota de fome. Noite mal dormida, manhã mal comida. Não dava para ser diferente. Foram a véspera e a espera deste grande instante. A vida num momento. Quem dissera isto? Não fora seu pai, pois esse não dizia muito, seco como uma vara de marmelo que tantas vezes lhe aplicava ao lombo. A única frase memorável lhe escapara no estertor do enfisema. Meu filho, sê bom. Só isso. A mãe, antes de ir, deixara mais um pouco. Sua imagem resignada, seus longos suspiros e retalhos de conselhos impregnados de amor. Era o que ele agora tinha de verdadeiramente seu. Mais nada. Nem irmãos. Ele fora fruto único de uma cepa débil semeada num útero doente que, além dele, só produzira bagas secas imprestáveis. Aos 10 anos, já estava só no mundo, morando de favor na casa de tios incomodados com sua presença. Mais uma boca, diziam, quando sabiam que ele podia ouvir. Dos anos que se passaram, de bom e de mal, só se lembrava da noite de inverno, em que a tia entrou de repente na despensa úmida e cheirando a cebola macerada onde dormia. A mão dela, célere como uma cobra matreira, mergulhando no cobertor de lã rija e segurando seu membro que, de uns tempos para cá, ficava duro por tudo e por nada. Das imagens fragmentadas que vieram a seguir, se lembrava do clarão de um candeeiro de azeite explodindo a escuridão, no mesmo instante em que ele explodia numa maré de prazer, da mão de ferro que o garroteava e quase o fazia perder a consciência. Eu te mato, filho de uma puta, junto com esta cadela. Foi a última frase que ouviu do tio naquela despensa, no tempo que levou para desvencilhar-se do aperto mortal e escapar para o abraço frio da viela escura. Tinha 14 anos e correu até quase desmaiar na terra gelada para lá de um muro de pedras afiadas que o esfolara todo. Vou morrer extanguido, pensou, dentro da camisola herdada, que não crescera com ele, expondo antebraços e canelas à mordida feroz da invernada. Então, suas lágrimas de comiseração filtraram uma outra luz, esta mansa e salvadora. Veja, irmã Anastácia, é um menino. Nos próximos 4 anos teve de tudo. Logo na manhã seguinte, quando acordava nu, lavado, com as esfoladuras pensadas, debaixo de 2 cobertores num pequeno aposento de iluminação suave, um singelo crucifixo negro de ferro na parede rude, ele descobrira sua salvação. No desnorteio da fuga, o pavor emprestara-lhe fortaleza suficiente para correr quase 2 léguas de campo agreste e galgar os muros do convento de Santa Aldegundes, do Monte Sião. Leite de cabra quente logo no despertar do dia, pães de crosta amorenada se abrindo num doce perfume de milharal, o silêncio do largo salão de refeições, o reverencial sorver das sopas de nabiças, as suaves orações às horas certas, mais silêncio, os lindíssimos sopranos volteando nas arcadas da capela de pedra, os movimentos ascéticos e precisos, o badalar do pequeno sino nas nonas, novamente o silêncio. Primeiro mandamento da lei de Deus. Soletre devagar. Naquele tempo, 2 mais 2, 4. 2 mais 3, 5. 2 mais 4, 6. Eram 19 freiras, mais a madre.
Recebia aulas de manhã, depois ajudava na horta, ordenhava as cabras e regava o pomar. De volta recebia o mimo de uma roupa lavada, lençóis sempre recendentes à alfazema, o desbravar das letras e das tabuadas, a mística impenetrável do catecismo e a segurança afiançada pelos portões de ferro do convento que o haviam feito sumir para o mundo. 2 semanas passadas, ainda encantava seu coração de menino o delicado milagre do seu resgate, mas tornando desconfiado de encantamentos pelo desamor sovina de sua infância, tentava imaginar o porquê de tanta sorte. A resposta veio nessa mesma noite. Primeiro foi o barulho seco da madeira do trinco. Depois, o rufar abafado das dobras do hábito derramando-se ao lado da sua cama. Aí já não conseguiu mais distinguir o galope do seu coração do calor incandescente de um corpo de mulher cheirando a flor do campo ou da mão que guiara sua mão para o encontro com uma pequena colina redonda suave e rija com um grãozinho de feijão no cimo. Tudo era um turbilhão, a arrebentar numa girândola de arcos luminosos logo depois de sentir aquela parte de si que parecia concentrar em centímetros de carne todo o seu universo, conduzida para dentro de uma flor aberta, mas que era apertada, quente, molhada, céu, terra, estrelas e sóis ao mesmo tempo. Seu grito ecoou para dentro de uma boca de lábios abertos que engolia a sua. Shhh! Não grite, meu menino! Como se o desprendesse de um encaixe que ele queria agora eterno, ela saiu tão sorrateiramente como entrou. No dia seguinte, procurou por um olhar cúmplice, um sorriso travesso, denunciador da Afrodite faminta que o iniciara na escuridão total. Nada. Todas as freiras moviam-se com a sua costumeira precisão, suas negras vestes deixando ver apenas rostos impassíveis receberem o ar fresco da matinada translúcida e mãos obedientes se unirem na Ave Maria. Foi dormir inquieto, um esperar dolorido percorrendo-lhe o ventre encandecido, a que um raio pareceu atravessar quando ouviu o estalido do trinco. Descobriu-se apenas a tempo para receber o peso de um corpo roliço e farto, mais afoito e que, em vez de flor do campo, cheirava a cravo da Índia. Pelos próximos 18 dias, o pequeno quarto reacendeu a um perfume diferente a cada noite. Flor de laranjeira, água de rosas, lírio do vale, amêndoas doces, jasmim manga, gardênias azuis, violeta da serra, noz moscada, numa sucessão até a sequência ser completada com horas intensas em suaves curvas maduras que exalavam patchouli. Completada pela primeira vez, porque na noite seguinte o sabor de mulher em seus lábios misturava-se mais uma vez com o leve odor de flor do campo. Percebeu a barganha, alimento, abrigo, ensinamento e proteção cambiados por pequenas tarefas manuais durante o dia e atendimento carnal no anonimato da escuridão. Achou o preço justo e deixou-se ficar. Com o tempo e com as narinas aguçadas, ia conseguindo combinar cheiros e nomes. A irmã Anastácia era sândalo bravo, irmã Clara era limão verde. Conseguia identificar o patchouli da Madre Superiora, até mesmo no ar fino da missa matinal. E Flor do Campo, a freirinha de rosto de biscuit flamengo, que o recolhera da relva molhada, chegou a inspirar-lhe uma silenciosa paixão. Em meses, começou a notar que o ventre de algumas de suas visitantes noturnas o empurrava demasiado e hábitos retesados na cintura povoaram o silêncio contrito dos corredores. A sequência agora abria claros. Mais alguns meses e bacias de água quente, andares apressados e choro de recém-nascidos baralhavam de quando em quando a rotina segura daqueles muros. Ninguém lhe dizia nada, mas, naquele outono, o convento de Santa Aldegundes entregou para a adoção, como antes nunca, um excepcional número de bebês abandonados. Com o fim dos resguardos, a peregrinação noturna retomou sua regularidade e os perfumes sua ordem. Havia certos cuidados agora, pois antes da imersão naqueles paraísos escaldantes e úmidos, sentia seu membro envolto com carinho e maestria no que parecia ser uma pele suplementar.
Mesmo assim, de tempos em tempos, a sofreguidão impedia o cuidado, uma barriga ganhava alento e a sucessão de corpos falhava alguns componentes florais. Foram-se 4 anos, e então, numa delicada madrugada de maio, o orvalho, ainda depositando pérolas cristalinas nas curvaturas das folhas dos agapantos, recolheu seus parcos pertences, roupas cerzidas com preceito e amor, uma manta de lã rija, um embornal meio cheio de pães de mistura, uma réstia de paio de lombo e um úbere de água fresca. Silenciosamente, destravou o cadeado que abraçava as grades do imenso portão e, sem olhar para trás, partiu. Andou sem rumo. Os caminhos de 4 anos atrás haviam se empoeirado na memória. Quase nada reconheceu desse mundo que ficara de fora dos muros do convento. E nem foi reconhecido. Seu rosto era menino quando ali procurava abrigo. Agora, uma barba clara emoldurava a tez rija e a boca larga. Os olhos esverdeados eram mais profundos e os cabelos cor de cobre mais longos. Crescera, encorpara e aprendera. Suas mestras o haviam ensinado tudo o que havia nos livros, nas pautas de música, nos mecanismos da natureza, no comportamento da terra e dos animais. E todas as nuances, os meandros, os ritmos e os cheiros, as carências e os gozos desse intrincado feixe de sensações que se conhece como corpo feminino. Só se deu conta que estava cansado quando a sombra das árvores já se espichava pelo caminho de pequenas pedras, enfileirado de sobreiros em cujos galhos uma revoada de tordos se recolhia com imenso alarido. Ia deitar-se ali mesmo, mastigar a sua parca ração. Suas narinas treinadas na escuridão, entretanto, avisaram que além, algures, não muito longe, alguém assava um chouriço e havia pão fresco. Era uma pequena estalagem. A porta que recebeu suas batidas fortes rangeu nas dobradiças cansadas quando uma mulher jovem de semblante afogueado a abriu. O cheiro da carne assada quase o tonteou. Uma tênue fumaça volteando até o teto baixo de madeiras encardidas, o calor gostoso do braseiro abraçando seus músculos mordidos pelo frio da pré-noite. Não precisou explicar que tinha fome. Foi convidado a entrar apenas com os olhos. Forasteiros era o que mais aportava nas toscas estalagens salpicadas nas margens dos caminhos que varavam o Monte Sião. Quando o largo prato de barro cozido chegou, com o enchido ainda crepitando, deitado numa generosa fatia de pão caseiro, desviou a fome e explicou-se. Falou para a mulher que não tinha dinheiro, nem eira, nem beira, nem pouso. Também não tinha raízes, nem galhos, árvore solitária levada pelo vento. A mulher olhou com alguma pena para aquele rosto banhado em tristeza. Sou estalajadeira, não sou mãe do mundo, resmungou recolhendo o prato fumegante. Espere, ele atalhou. Posso trabalhar, sei fazer de tudo um pouco. Ela parou desconfiada. Depois deu de ombros e recolocou o prato em cima da mesa. Coma, depois veremos. Fartou-se de comer. A caneca de vinho começava a dar-lhe um torpor macio quando ela voltou. Junto dela, o marido, a barriga dobrada em cima dos calções de flanela, a camisa puída e a barba por fazer. Um hálito de vinho azedo precedeu a voz roufenha. Sabe fazer de tudo, é? Então comece por limpar a sujeira deste salão e a bagunça da cozinha. Depois, vá abancar-se lá na estrebaria. Amanhã conversamos. O silêncio era profundo quando ajeitou umas palhas rançosas na escuridão e deitou-se. Tentou pensar na vida que agora tinha pela frente, mas o cansaço roubou-lhe a vontade. Sonhou que era um anjo, mas um anjo sexuado, cuja nudez atormentava uma freirinha, que depois se transformava numa flor, que depois o cobria com suas pétalas, que depois... Acordou com uma sinfonia de zurros, relinchos, balidos, roncos e cacarejares. A natureza acordava com o primeiro toque de luz rosa a atingir o céu. Seus companheiros de estrebaria reclamavam comida a plenos pulmões, deduzindo com certeza animal que o humano ali presente só poderia ali estar àquela hora para dar-lhes de comer. E foi isso que ele fez. Durante o dia, fez mais. Ajudou no enchimento dos odres de vinho, acendeu o fogo dos braseiros, recolheu os penicos dos quartos
Jogou mais palha no buraco das latrinas, novamente alimentou os animais à tarde, descascou as batatas, cortou as hortaliças, foi buscar água na fonte. Quando as sombras começaram a entortar para leste, aquietou-se, olhando o sol findar mais um dia de maio, maduro. A patroa apareceu na soleira da porta. — Venha cear! Sua voz era macia e quente. Sentou-se à ponta da mesa. O estalajadeiro já sorvia sua sopa com estrépito. Esperou a patroa sentar-se e baixinho deu graças. O homem mirou-o com espanto e voltou a enfiar a colher de pau na boca, deixando escapar um muxoxo. A mulher olhou para ele. Só então ele notou que os seus olhos eram de um mel claro, de que pareciam ter absorvido a doçura suave. O odor da sopa de grãos com cebola dominava suas narinas, mas mesmo assim conseguiu distinguir com nitidez um cheiro de cio urgente. 2 meses depois, o sol abrasava o relevo da campina que se estendia como uma onda remansa pelos contrafortes do Sião. Maio extinguira suas cores no mesmo dia em que a patroa fora com ele à fonte, e, à guisa de refrescar-se, levantara as saias mais de um palmo acima dos joelhos para molhar os pés descalços. Junho trouxera chuva intermitente e assaz tímida para poder impedir a ida diária dos 2 buscar água. Iam à 6ª hora e só voltavam pouco antes do início da primeira vigília, ele cantarolando baixinho canções que aprendera no convento, ela com um largo sorriso nas faces rosadas. Agora era julho e o sol queimava a viela de arbustos acabrunhados que levava à fonte. Esperara por ela, mas ela não aparecera. Aliás, pensou, havia dias que a patroa interrompera a rotina diária que os atraía como poderoso ímã para a nascente. Ele pegava a carroça e as ânforas, ela levava alguma roupa para lavar. Já no caminho, o desejo os sufocava, doía no ventre, secava a boca. Amavam-se ao sol, à chuva e ao vento, para além do tanque, o marulhar do fio d'água embalando seus gemidos e sussurros. Uma rápida saciedade permitia intervalos para cuidar das tarefas que lhes serviam de dissimulação. Depois voltavam, ainda impregnados do fruto proibido, a cantarolar e a sorrir. Ela surgiu na estrebaria depois que tudo se aquietara. — Você tem que fugir, ela falou baixinho, como a temer o som da sua própria voz. Ele segurou as mãos dela. Ela continuou. — Estou prenha. Meu sangue não veio este mês. Meu marido de há muito perdeu sua força. Vai descobrir logo nosso embuste e nos mata. As últimas 3 palavras saíram espremidas pelo medo. Ele passou os dedos pelos seus cabelos. — Vem comigo. Ela balançou a cabeça. — Não posso. Seria um estorvo para você. Meu marido nos seguiria até o fim do mundo. Agarrou-se a ele. — Vou inventar que você me atacou. Vim aqui para ver os animais, você me segurou, rasgou minhas roupas e abusou de mim. Assim, quando a barriga aparecer, haverá um motivo. Dito isto, ela afastou-se, deu um forte puxão nas mangas do vestido, arrebentou as costuras do corpete, tirou a fita que prendia suas tranças. Depois pegou com cuidado um alforje de sarrapilheira amarrado numa vara. — Aqui você tem comida, roupas e algum dinheiro. Vai dar para alguns dias. Olhou para ele com ternura, segurou seu rosto, deu-lhe um longo beijo na boca. — Adeus, meu menino. Quando ele ganhou a estrada, o céu fervilhava de estrelas, mas ainda não havia lua. Naquele momento, não dava para ele saber, mas este seria o seu destino daí para frente. Iria ser jardineiro, tratador de animais, lavrador e capataz. Iria ser menestrel, saltimbanco, arlequim e palhaço. Iria percorrer as estradas do Sião, fazendo uso do que aprendera e aprendendo com os novos usos. Chegava procurando trabalho, oferecendo seus muitos préstimos. E saía sempre sorrateiro na calada da noite, alcovitado por uma esposa resgatada de seu abandono conjugal, uma donzela de curiosidade satisfeita, uma castelã liberta de sua solidão, todas com criança. Parecia que a natureza resolvera compensar a debilidade geradora de seus pais, que conseguira engendrar somente ele, dando-lhe não só um apetite voraz, como um sêmen pujante,
capaz de fertilizar em abundância o ventre daquelas que se rendiam ao seu encanto natural. E eram muitas. Seu ar de menino abandonado, seus olhos de súplica, sua destreza na descoberta dos segredos femininos e na decifração dos seus desejos, adquirida nos 4 anos de convento e aperfeiçoada nos caminhos do Sião, inspiravam as fantasias mais delirantes nas mulheres que, bastando somente um ligeiro encorajamento ou a chance de uma oportunidade, decidiam torná-las reais. Assim, pelos muitos anos seguintes, ele foi espalhando sua semente pelos férteis campos da região. Foi também deixando um rastro de ira, uma corte de maridos traídos, amantes enganados, pais desonrados, prometidos despeitados. Uma multidão de passados para trás, sequiosos de vingança, um enxame de marimbondos enraivecidos por terem descoberto que alguém roubara seu mel. Esse exército de vingadores acabou por alcançá-lo no momento em que, mais uma vez, ele saía furtivo pela janela da mansarda de uma elegante senhora fidalga, cuja cintura começava a arredondar-se e a quem serviria como moço de câmara, confidente e arrimo em frias noites de inverno. Agarraram-no, manitearam-no, amordaçaram-no. Gritos de ordem vinham de todos os lados. Esfolem-no! Gritavam alguns maridos alvos de chacota. Garroteiem-lo! Sugeriam pais ciosos de sua honra. Afoguem-lo! Reivindicavam namorados feridos em seu orgulho. Vieram arrastando sua presa pelas vielas, uma multidão aumentando a cada esquina, gente das janelas agitando os braços. Logo, a vila era um turbilhão. Ao chegarem à praça, pararam. Um disciplinado destacamento de guardas reais alinhava-se com garbo ao lado de um prelado ricamente ataviado, com um longo manto de reflexos dourados e uma reluzente mitra a confirmar sua indisputável autoridade. Enquanto a turba silenciava, sua voz ecoou grave. Esse é caso para o Santo Ofício. Continuou olhando para a rua de terra molhada. A janela da minúscula cela era sua única visão do mundo exterior. Ali estivera por 6 meses, enclausurado, enquanto se preparava seu momentoso julgamento. O libelo de acusação estava sendo montado pela Inquisição, a partir das acusações de centenas de cidadãos ultrajados. A notícia de seu encarceramento caminhara célere pelos vales da região, acendendo um rastilho de denúncias, confissões e testemunhos. E uma instigante contabilidade tivera início. A contagem da imensa prole gerada pelo infame monstro do Sião, como o rotulavam os homens, ou pelo gentil menino, como murmuravam as mulheres, apenas para elas mesmas. A batida na porta foi seca. Está na hora. 523. 523. Um imenso "Oh!" reverberou pela praça. O relator da promotoria fez uma pausa de efeito e olhou em torno. Da armação de madeira, onde estavam ele e o réu, podia ver os rostos da multidão em volta, os edifícios imponentes que fechavam o imenso quadrilátero, as escadarias do prédio principal, onde se instalara o rei e sua corte, ladeados pelo poder clerical em suas vestes púrpuras e o poder secular com suas couraças cintilantes. A multidão voltara ao silêncio, contrita e mesmerizada pelo espetáculo que trazia nobreza e igreja para tão perto, para julgar a sorte de um homem que se tornara uma celebridade naquela região tão pouco afeita a coisas extraordinárias. O inquisidor prosseguiu. 523 filhos semeou este abjeto sátiro, este emissário de Satanás, este cavaleiro da luxúria nos ventres inocentes de centenas de valorosas mulheres do Sião, subjugadas covardemente pela força iníqua deste endemoniado. Quantas puras donzelas, flores do nosso futuro, foram arrancadas de sua inocência. Quantas esposas honestas, esteio de nossos lares, foram assaltadas em suas próprias alcovas pelo furor priápico deste monstro, este Baco trazido à terra, sem dúvida nenhuma, por Lúcifer em pessoa. E a arenga continuou horas a fio, cada vez mais virulenta. Da multidão, só vozes masculinas se faziam ouvir de vez em quando.
À fogueira! Gritavam uns. Ao garrote vil! Exigiam outros. As mulheres se conservavam em cerrado mutismo. O céu de poucas nuvens começava a misturar o azul fresco da tarde com as mechas rosadas do poente quando o acusador terminou. O Santo Ofício aqui termina o seu caso, solicitando ao poder real do Monte Sião que julgue o réu culpado pelos nefandos crimes que cometeu contra a castidade de nosso povo e o condene ao auto de fé, e que nesta mesma praça seja ele levado ao fogo para a expiação de seus pecados. Um coro de vozes grossas se levantou, espantando um bando de andorinhas que voava em círculos na altura das janelas apinhadas de gente. Morte! Morte ao infame! As mulheres novamente ficaram mudas. Um clarim soou. O arauto real deu um passo à frente. Há alguém que queira pronunciar-se em favor do réu? Só o barulho das andorinhas assustadas respondeu. De resto, o silêncio. Sem esperar muito, o arauto voltou a falar. De acordo com os preceitos das leis inquisitoriais, este tribunal agora se desfaz. Sua Majestade irá deliberar com os juízes de sua corte e a todos fará saber de sua sentença amanhã, antes da primeira vigília. Que o réu seja novamente recolhido ao seu confinamento na Torre da Sé. Ide em paz. Nos aposentos da rainha, as aias esvoaçavam em torno dela, começando a prepará-la para a noite. No amplo quarto, além da cama ainda envolta pelas cortinas do dossel, havia 3 imensas cômodas, uma delicada penteadeira, um lavabo com 2 jarros de cristal e 2 bergères, numa das quais se sentava seu médico particular. Não sei mais o que fazer, Majestade. Ela afastou abruptamente uma das serventes e ajoelhou-se diante dele. Mas tem de haver um meio, uma saída. Pela salvação do reino e de mim mesma, eu preciso dar um herdeiro ao trono. Deve existir uma maneira para que eu possa engravidar do meu marido. Com ternura, ele segurou as mãos dela. Conheço Vossa Majestade desde que nasceu. Já fiz todos os testes que fui capaz de aprender nestes 40 anos de exercício da função de curar. E posso afirmar, minha rainha, não há nada de errado com Vossa Majestade. A única explicação que se me apresenta é a de que seu marido, o rei, é estéril. A rainha deixou cair os braços em desalento. Isto ele jamais admitirá. A culpa pela falta de um sucessor para o trono do Sião cairá sobre mim. E eu serei rejeitada, trocada por outra que será trocada por outra, até que a verdade apareça. Mas aí eu já estarei velha, deserdada. Neste instante, após uma suave batida na porta do quarto, a camareira mor entrou. Perdoe-me, Majestade. Eu tentei demovê-las, dizendo que a hora era totalmente imprópria. Afinal, já estão para soar as badaladas da segunda vigília. Mas elas imploraram que querem falar com Vossa Majestade. Dizem que é um assunto de vida ou de morte. A rainha levantou-se. Quem são elas? A camareira falou em tom baixo. São 5. Conheço apenas 2. A fidalga Dona Joana do Lago e a madre superiora do convento de Santa Aldegundes, do Monte Sião. E o que elas querem? Não sei bem, mas acho que tem a ver com o julgamento do Santo Ofício desta tarde e dizem que representam centenas de outras mulheres. O sol brilhava com a força de 100 fornalhas no céu quando soou a hora 3ª. Um fulgor que parecia querer cozinhar os miolos e incendiar as amendoeiras que acompanhavam o desenho redondo do amplo largo, castigava a multidão que se espraiava a partir dos portões do palácio. Sua mensagem era clara. Se sua impiedosa canícula açoitava assim a terra nestes últimos dias de primavera, o que dizer do verão que se aproximava? Mas o povaréu, ali espremido e silencioso, parecia não se importar com esse aviso. Como estivera no dia anterior na grande praça para assistir ao espetáculo do Santo Ofício, agora ali estava para ouvir o veredito régio. De repente, as andorinhas que ontem esvoaçavam ao som das vozes acusadoras e que se haviam transferido hoje para as proximidades do palácio, revoaram num círculo frenético quando as 12 trombetas da Guarda Real anunciaram que era chegada a hora da sentença.
O arauto encaminhou-se garboso e solene para o imponente arco que marcava a entrada do imenso castelo e, desenrolando um comprido pergaminho, iniciou a leitura. À medida que a sua voz clara ia despejando o intrincado fraseado do Édito Real, o povo ia percebendo que, embora as primeiras palavras tecessem loas à sólida argumentação do inquisidor, algo havia sido informado ao rei, algo que não estava evidente nem explícito na construção da sentença, mas que havia determinado um giro de 180 graus na orientação original. Já se ouvia um certo espanto nas exclamações surdas e graves que escapavam para o ar quente da tarde, quando, terminados os considerandos, a leitura chegou ao real veredito. Assim eu, Galgano I, rei de Monte Sião, pela graça de Deus e de todos os santos, verificando que as nefandas ações imputadas em boa-fé pelo representante do Santo Ofício ao réu não foram, à luz de testemunhos dados sob a proteção de sigilo inviolável à rainha por pessoas de santa idoneidade e submetidas a juramento sagrado, eivadas de abuso cruel ou de coerção de vontade alheia, e sim, solicitadas por volição própria das complacentes vítimas e atendidas de acordo pelo réu, e considerando que, em eficaz e viril cumprimento dessas solicitações, o réu proporcionou um salutar aumento da população de Monte Sião, declaro o réu não só absolvido das imputações a ele cometidas, como o nomeio eminente vassalo da Casa Real, com a incumbência de cuidar das cavalariças reais, e ao mesmo a ele concedo o título de povoador do reino. Registre-se nos anais e cumpra-se. Se apurassem bem os ouvidos, ouvir-se-ia o zumbido de um zangão que rodeava o fulgurante nariz do arauto. No mais, só o silêncio, pesado nos homens como o martelo escaldante do sol a pino, mas fresco como uma brisa primaveril no coração das mulheres. 10 meses depois, o mesmo largo em frente ao palácio apinhava-se novamente, desta vez os sons mais vibrantes, os risos, os aplausos, os votos de felicidade gritados e cantados a várias vozes, as girândolas de fogos a espocar subiam no ar fino de uma clara manhã de março. Da sacada, o rei segurava nos braços, para que todo o reino o visse, o seu filho recém-nascido, herdeiro e futuro monarca. Ao lado, ainda em resguardo, a rainha sorria em triunfo. Naquele mesmo instante, por via das dúvidas, o eminente vassalo, carregando alguns poucos pertences em 2 sacolas de couro forte, esgueirava-se pela cancela das cavalariças e partia rumo à costa. 2 dias depois, embarcava como ajudante de marinheiro num galeão que partia rumo ao Novo Mundo. Dizem que na igreja matriz da pequena aldeia de Los Ninhos, perdida em algum lugar da América Central, atrás do singelo altar, existe um relicário. Lá dentro, protegidos por um vidro embaçado, se podem ver um pênis e um par de testículos enegrecidos pelo tempo. Ninguém sabe dizer ao certo a quem pertenceram, mas corre a lenda que as relíquias são de um ajudante de marinheiro que, vindo de além-mar num galeão, ajudou na construção da vila e ali viveu por muitos anos. E que todos os habitantes atuais dali e de algumas vilas vizinhas dele descendem. Seu nome desapareceu na poeira, mas até hoje se fala no El Gran Poblador de los Niños y Cercanías.